Esse corte é patrocinado pela KTO e utilizando o nosso cupom FBOTECO você ganha até R$ 100 de bônus. Link aqui na descrição. Sobre essa tua passagem de tantos anos pelo Bem Amigos, Icônica. icônica e tal, porque assim, a nota que a gente tem em casa, não fazendo parte da produção, etc e tal, e hoje tendo um pouquinho da experiência de fazer programas com convidados, é que é uma linha um pouco tênue de enquanto você traz ali. Primeiro que é uma exposição, tudo bem, é TV fechada, não é a Globo aberta, mas é uma exposição grande para quem Muito vai. grande, muito grande. É o canal. É o canal, não é só o canal de esportes, mas o Sport TV foi por muitos anos o canal de TV fechada de mais audiência do Brasil. E no horário nobre, numa segunda-feira, tá todo mundo em casa assistindo, depois pós-rodada e tudo mais. E aí, imagino que seja um desafio conseguir grandes convidados, porque às vezes o cara não tá num bom momento, o cara prefere não ir, aquela coisa toda. E aí a gente de fora, a gente observa, pensa assim, puta, tem muita gente ali que vai dar uma maciada, uma levantada pro cara cortar, etc. E você fazia O completamente contrário. completamente o contrário. Quando tinha que fazer uma pergunta difícil, era o Bodão. Bodão, pergunta aí. Quando o Galvão metia, Bodão, pode perguntar. Pode perguntar. Eu E já aí- me arrumava em E casa. aí vinha a lapada. Bem E bomba, uma velho. dessas lapadas ficou muito famosa, que foi em 2016 com o Luxemburgo. Em 2016, você já perguntou pro Luxemburgo sobre o fato dele, na opinião dele ou não, estar desatualizado, ultrapassado, aquela coisa toda. Treinava um time na Série B da China, né? E foi demitido, E foi tinha sido demitido. demitido, etc e tal. Todo mundo falava isso do Luxemburgo em todos os programas. Mas ninguém que o Luxemburgo ia lá tinha coragem de perguntar isso na frente do Luxemburgo. Como é que era pra você fazer esse papel do cara que tinha que perguntar as coisas que todo mundo queria perguntar? Bom, primeiro de tudo, agradeço a liberdade que sempre me deram. Ninguém falou, Bodão, fala isso, não fala isso. Nunca me falaram isso. Nunca. Não sei se é porque eu era um cara do jornalismo, com alguma... Não sei, mas era a linha mesmo. Ninguém me falava nada, nunca falou nada, passaram várias direções de esporte. Galvão, por exemplo, nunca reclamou, pega leve, Bodão, nada disso. No fundo, o Galvão gostava bastante. Porque ele não podia perguntar. né? E sempre tive essa liberdade. E eu não fazia nenhum personagem. Eu era aquilo mesmo. Por ser jornalista, por entrevistar político, por... Sabe, o cara era ali... Eu tenho uma vantagem, também concordo. O repórter de TV, que está toda hora no clube e tal... fica com mais dificuldade de fazer uma pergunta mais difícil, porque ele precisa do cara para informação e tal, principalmente técnicos assim. Os caras são Pode melindrados, ter né? esse lado. Eu não, eu falo, não vou mais ver o cara e... né? E eu tive amizade pessoal com o Luxemburgo. Né? Conheci Não, bem até hoje. Ele chama de Bodão, inclusive. Chama de bola. Se ele me vê hoje, ele me beija no rosto. Ele tem o costume de beijar no rosto. Né? E sempre me tratou com carinho. E eu fui sacana naquela pergunta. Mas eu tinha uma informação. Naquela semana, o presidente do Corinthians esteve lá na Globo, por outras questões comerciais, de direito, e eu perguntei, era o Job, Mário Gobi. Mário Gobi. E eu perguntei, e o Luxemburgo? Ele está precisando de telefone. Superado. Caramba. O presidente de São Paulo também, mesma coisa. Falou para um repórter que me contou, o Luxemburgo era louco para ir para São Paulo, falou, está superado. E a minha pergunta, eu não seria, apesar de ser incisivo em muita coisa, não seria descortês em fazer essa pergunta. Luxemburgo, você acha que você está superado? Pergunta não é essa. Pergunta é, Luxemburgo, o que você diz para o mercado do futebol que está achando você superado? Porque você tinha informação. Eu tinha informação, minha e de colegas. Ele ficou louco. Sim, né? Eu lembro. Aí todo mundo, o Kleber, o Galvão, começou, foram mais do meu lado. Eu fiquei à vontade e o pau quebrou mais com os colegas do que comigo. Que ele teve o... Aí você não fala inglês, você não sei o quê. Pá. Ele não deixou o Kleber falar, né? Ficou Deixou o Kleber. E o interrompendo. bastidor aqui no jantar quase sai na De mão. novo. E eu lá bem sacana, punha pimenta e recuava. Mas e o Luxemburgo teve isso mesmo, sabe? Foi um dos maiores técnicos que eu vi. Foi um dos maiores- Pra mim. formou grandes times, campeões e jogando bola. Sim. Ele sempre teve um gosto muito
apurado de escolher jogador, escolher o craque, sabia garoto que ia para frente, o que não ia. Hoje está um pouco, como todo mundo, né? Não seria eu, já falei isso, a combater os velhinhos, né? Não sei o cara combater os velhinhos, mas o futebol hoje está diferente, está realmente muito tático, precisa de atualização. E ele ficou um pouco passado no tempo. Como é que você explica? Porque assim, aquela entrevista é de 2016. De lá pra cá ele nunca mais ganhou nada. Mas até poucos meses atrás ele estava no Corinthians. Como que você explica o fato dele estar na ativa até hoje, mesmo em 2016, o presidente da época ter... Bom, te dado que na visão dele de que ele estava ultrapassado. Eu tenho uma explicação para isso, que os técnicos ficaram muito bravos comigo. É porque o Brasil não tem técnico bom. O mercado de técnico do futebol brasileiro está muito em baixa. Qual é o grande técnico que está aí que você pode chamar para o teu time se ficar sem técnico? Quem brasileiro? Tá difícil. Tá difícil. E alguns estrangeiros que vieram para cá, como Jorge Jesus, Abel, por exemplo, fizeram trabalhos maravilhosos. Você vê o técnico do Bragantino, Caixinha, fazendo outro belo trabalho. Tem alguns que não deram certo, tal. Mas o nosso técnico tá mal formado. Tá mal formado. Tem exceções, tem bons técnicos. Você vê o técnico Fortaleza, o Vojvoda fazendo um bom trabalho. O super rodado treinador de São Paulo também, Dorival Júnior. O Dorival fazendo um bom trabalho. Eu tenho alguns pontos de vista que eu discordo dele. Acho que técnico brasileiro. O Rogério começou bem no Bahia. 5 vitórias em 8 jogos. Depois de apanhar muito também. Mas você não vê revelação de grandes técnicos brasileiros.